Nós aqui damos continuidade à nossa série, É Preciso Saber Viver, que é uma série expositiva da carta de Paulo aos Filipenses. Semana passada nós pegamos o primeiro capítulo do verso 1 ao verso 11, e hoje a gente segue a partir do verso de número 12. Na semana passada eu falei sobre aflições, sofrimentos, dificuldades, e na semana anterior à pregação eu passei por aflição, sofrimento, dificuldade, fiquei doente, tive uma gripe, um resfriado muito forte, e pedi oração porque hoje eu falaria sobre morte para eu não morrer durante a semana. Aconteceu exatamente isso, estou aqui vivo, estou aqui bem falando com vocês e muito grato a Deus porque depois desse resfriado eu queria também parabenizar todas as mulheres que têm coragem para enfrentar o parto normal, porque de acordo com os institutos de pesquisa é uma dor muito parecida, um resfriado para o homem com um parto normal para uma mulher. É um instituto de pesquisa muito sério, presidido por aquela grávida de Taubaté, não sei se vocês lembram dela, mas é fato que a gente sofre demais, homem sofre demais diante de qualquer enfermidade e dificuldade. Foi um tempo bem triste da minha vida. Na sexta-feira que eu fiquei completamente curado, e no sábado, para provar a minha fé, eu fui jogar futebol na chuva, graças a Deus, não aconteceu nada demais e eu estou bem aqui, mas nós sofremos demais e isso não depende da gente, tá? Faz parte de uma característica masculina, então não é uma escolha nossa sofrer assim. Nós somos assim porque somos assim. Amém? Já vi um monte de esposa cutucando o marido, igualzinho, é a mesma coisa, isso aí não tem. Só que há escolhas na vida que nós podemos fazer. É óbvio que outras nós não podemos fazer, mas há escolhas na vida que dependem de uma ação nossa. Vou te dar um exemplo de uma situação em que é muito difícil fazer escolhas, porque para alguns é um negócio quase que uma tortura, você ter que escolher alguma coisa, sendo pressionado ainda mais pelo tempo. Para outros isso é ainda pior, mas eu vou te dar um exemplo de uma situação complicada para você fazer escolhas, quando você está com um grupo de mais alguns amigos e vocês decidem, por exemplo, pedir uma pizza. Normalmente, você não tem o planejamento suficiente, a menos que você seja amigo de alguém que tenha uma planilha para pedir pizza, por exemplo. Eu não vou citar nomes, mas Flávio já está rindo aqui olhando para mim. Normalmente a gente não tem o planejamento suficiente e liga para a pizzaria antes de definir os sabores, certo? E aí quando você liga, a pessoa fala do outro lado, alô, você diz, eu queria pedir uma pizza, e a pessoa fala de quê? Irmãos, naquele momento começa uma sensação angustiante, uma tortura, de você estar sendo pressionado a decidir, e você olha para os seus amigos, lembra que um não gosta de azeitona, o outro tem ódio de pimentão, o outro tem aversão à cebola, e você tem que decidir aquele negócio de forma muito rápida, e você normalmente, é frango com catupiry e alguma outra. E aí você se sente aliviado, porque você conseguiu escolher dentro do tempo, até que a mulher do outro lado diz, não tem catupiry. E aí começa de novo aquela angústia, aquela aflição, aquela dificuldade, o que eu vou fazer? Como que eu vou decidir algo tão complicado em um espaço tão curto de tempo? Sem falar no espoleto, que é aquela pressão absurda que a gente conhece, da atendente estar te olhando e você ter que escolher lá os ingredientes. Graças a Deus eles diminuíram a quantidade de ingredientes, agora a escolha fica um pouco mais fácil. Nesses momentos, a gente falou na semana passada, inclusive, que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus e às vezes não fazemos. Um dos motivos para a gente agradecer a Deus nessa situação é pelo advento do iFood, que com o iFood a gente não tem esse tipo de problema, tá? Não estou fazendo propaganda não, mas é fato que você consegue decidir os sabores sem que ninguém te pressione do outro lado da linha. Um outro ponto que é muito difícil escolher, e que eu queria dar um exemplo para vocês, é escolher um restaurante para você almoçar ou jantar, especialmente se você for casado. Você fala para sua esposa o que você quer comer, e ela diz qualquer coisa. Aí você fala, em qual lugar você quer ir? Qualquer lugar. Então vamos em tal lugar. Mas lá não tem ar-condicionado. Por que a gente vai lá? Eu falo, tudo bem, vamos em outro. Não, mas eu lavei o meu cabelo hoje e lá eles trazem um negócio na chapa, vai ficar com um cheiro de fumaça que é insuportável. E você diz assim, mas você disse qualquer coisa em qualquer lugar, por que você não escolhe o lugar? E ela diz, mas tudo sou eu, você nunca me ajuda. O que acontece? Os dois vão para casa comer miojo, ficar sem se falar, tudo isso porque é difícil demais nós fazermos uma escolha. Amém? Camila, já escolhe para onde a gente vai hoje, por favor, para não ter problema depois
miojo em casa, né? Aí, tá vendo? Sabia que ia dar problema esse tipo de coisa, mas eu falei mesmo assim. Mas, irmãos, se para essas escolhas, às vezes nos parece algo complicado demais, o que dizer então de escolhas que definem a nossa vida? Aquelas que são de fato mais complicadas. Eu me caso com essa pessoa ou não? Eu peço demissão do emprego atual para encarar uma outra oportunidade ou não? Eu mudo de igreja ou não? Eu me encontro diante de uma situação que para mim é um dilema e às vezes eu não sei como responder e isso normalmente nos consome. A grande questão também é que por muitas vezes nós nos angustiamos com possibilidades que nem dependem de nós. Nós nos deparamos no meio de um dilema, de algo que sequer depende de nós. Por exemplo, eu planejo viajar no ano que vem e eu não sei, amém, eu não sei se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, porque eu estou pensando em viajar, eu não sei o que fazer, e eu começo a ficar angustiado para saber se o dólar sobe, se o dólar cai, diante de uma possibilidade que é algo que não depende de mim. A menos que você tenha algum cargo importante, seja algum presidente, alguma coisa. Estou falando, calma. Alguma coisa nesse sentido. O ônibus, por exemplo, eu tenho que chegar em tal lugar. Será que o ônibus vem mais cedo ou vem mais tarde? O motorista de ônibus tem um radar para te fazer ficar triste e irado contra ele, porque normalmente é assim. Se você se atrasa 1 minuto, o que acontece? O ônibus já passou. Agora, se você está com pressa, ele vai levar 10, 15, 20 minutos para chegar. É a tal da lei de Murphy. Se você é botafoguense, isso é ainda pior. No seu caso, eu estou falando isso por experiência própria. É um negócio muito complicado, é um negócio muito difícil e, às vezes, nós nos angustiamos por algo que não depende de nós. É exatamente assim que o apóstolo Paulo se encontra no texto que nós leremos hoje. Ele está no meio de um dilema. Eu prefiro, de um lado, morrer para estar com Deus, ou eu prefiro, por outro lado, que eu seja livre da prisão. Afinal de contas, Paulo está preso quando escreve a carta aos Filipenses. Era uma escolha que, em certo sentido, não dependia dele mesmo. Paulo não está com pensamentos suicidas quando ele fala que queria morrer. Aliás, só abrindo um parênteses, essa semana, não sei se vocês viram, mais um caso de suicídio de um pastor nos Estados Unidos, de 30 anos de idade, que perdeu a batalha contra a depressão, que inclusive vinha enfrentando essa doença há um tempo. Ele começou inclusive um projeto para ajudar pastores em depressão, mas acabou perdendo a batalha, postou que o amor a Jesus não foi capaz de fazê-lo vencer essa doença e tirou a sua própria vida. É um negócio muito complicado, é uma nota importante a ser apontada para que a gente ore por situações assim e para que a gente dê crédito a pessoas com esse tipo de doença, com esse tipo de dificuldade, irmãos. Eu não sei o que já falaram para você, mas depressão não é demônio, tá? É uma doença, e num momento como esse, especialmente, o papel da igreja é sofrer com quem está sofrendo, é chorar com quem está chorando, e não é achar que é porteiro do céu e do inferno para ficar legislando se uma pessoa foi para o céu, se foi para o inferno por causa disso. O papel da igreja é fazer o que tem feito, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Não sei se vocês viram, numa cidade que as pessoas estava subindo muito o índice de suicídio em uma determinada ponte, e uma igreja foi para lá, fez um rodízio para que cristãos acampassem naquele lugar, oferecendo oração, oferecendo ajuda, e salvaram inúmeras vidas. É muito triste ver um relato complicado desses, e você ir para as redes sociais e ver crente discutindo se o pastor está no céu ou se o pastor está no inferno. Ninguém aqui foi promovido a porteiro do céu e do inferno, ninguém aqui foi promovido a Deus. Só fechando parênteses para que você, se não sabe disso, para que você saiba e possa orar por isso e dar mais atenção a isso também, porque esse é um mal muito complicado, especialmente na nossa era. No caso de Paulo, ele não está enfrentando esse tipo de pensamento, esse tipo de situação, mas ele tem uma crise, ele tem um dilema em algo que não dependia propriamente dele. Aquelas crises de pensamento que às vezes nós temos. De certo modo, essas crises, elas não dependiam do apóstolo Paulo, que o grande dilema dele é se eu prefiro morrer ou se eu prefiro ser livre da prisão, mas essa crise do apóstolo Paulo nos revela que as motivações do seu coração estavam centradas no Evangelho, porque ele entendia o seguinte: se eu for livre, eu continuarei pregando o Evangelho, e se eu for martirizado e morto na cadeia, o Evangelho vai continuar avançando. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, a gente vai ler esse texto até o 30, mas esse trecho se divide basicamente em 3 partes. Eu queria ler a primeira parte com vocês agora,
que é do verso 12 ao 18, quando o Paulo apresenta um testemunho pessoal. Do 19 a 26, ele apresenta as suas convicções. E do 27 ao 30, ele faz exortações pastorais para essa igreja em Filipos. Versos 12 a 18 agora. Lembrem-se, irmãos, mais uma vez, Paulo está escrevendo de uma prisão. Paulo está escrevendo para uma igreja na cidade de Filipos, que era uma cidade que se localizava na Grécia, mas era uma província romana. Estavam localizados na Grécia, mas eram regidos pelas leis do Império Romano. Isso é muito importante para que a gente não se esqueça disso, porque a gente vai entender alguns pontos desse texto sob essa perspectiva. Do 12 ao 18, ele vai dizer assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da exposição da Tua palavra, nos convencendo, nos guiando à Tua vontade para nós que está em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém. A gente vai dividir então nesses 3 trechos. O primeiro deles, como eu disse para vocês, é um testemunho pessoal do apóstolo Paulo para os filipenses. Ele começa esse trecho que nós lemos e ele conclui esse trecho que nós lemos falando novamente sobre alegria. É muito comum que alguns comentaristas definam a carta de Paulo aos filipenses como sendo a epístola ou a carta da alegria. E mais uma vez a gente tem que lembrar que ele está falando sobre alegria vivendo um cenário de tristeza e vivendo um cenário de sofrimento, perseguição e prisão. Essa alegria que Paulo experimenta e encoraja a igreja a viver é uma alegria que é um resultado da compreensão do Evangelho. Porque ele sabe que, embora preso, enfrentando dificuldades, o Evangelho de Cristo Jesus está avançando e para o apóstolo Paulo o Evangelho avançar é muito mais importante do que o seu próprio bem-estar. Ele vai dizer nesse trecho que nós lemos, por exemplo, que ele está muito feliz porque ele estava preso e os guardas da guarda pretoriana estavam sabendo que ele estava preso por causa de Cristo Jesus. A guarda pretoriana era responsável por manter guardados os prisioneiros do Império Romano. Paulo está na sua casa aguardando a sentença e ele está muito provavelmente algemado a um desses guardas. Mas ele diz que ele está alegre porque até mesmo os guardas estão ouvindo falar do Evangelho e sabem que ele está preso por causa de Cristo Jesus. Olhando pelo prisma do Evangelho, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes. A primeira delas é que Paulo foi preso porque estava anunciando o Evangelho. Colocaram Paulo na prisão por causa do Evangelho e agora na prisão ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho para os guardas que o estavam aprisionando naquele momento. Se ele olha pelo prisma correto, que é exatamente o que ele faz, a prisão, em certo sentido, se mostrou como um prêmio para o apóstolo Paulo. O interesse dele era pregar o Evangelho. Ele é preso porque está pregando e na prisão onde ele se encontra, ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho e de anunciar a mensagem até mesmo para esses guardas. Por isso que Paulo ele diz que está alegre, porque a preocupação dele não era com a sua saída da prisão, porque a preocupação dele não era com o seu bem-estar. Em toda a carta de Paulo aos Filipenses, em nenhum momento, ele vai orar para sair dessa prisão, porque ele entendia que as coisas que me têm acontecido, em última instância, elas têm contribuído para o avanço e o progresso do Evangelho. Irmãos, às vezes, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas são oportunidades que Deus nos dá para que o Evangelho possa progredir em nós e através de nós. Só que nós não costumamos ter a mesma maturidade do apóstolo Paulo, de olhar para o seu sofrimento
e entender que, apesar de estar sofrendo naquele momento, o Evangelho está progredindo. Normalmente, a nossa oração diante do sofrimento é para que Deus nos livre dele. Senhor, eu não aguento mais sofrer. Tua palavra diz que eu seria cabeça e não cauda. Cadê isso? Os humilhados serão exaltados. Eu estou cansado de ser humilhado, ninguém nunca me exaltou. Que o Senhor me livre de todo esse sofrimento, de toda essa dificuldade, porque eu sou um filho do rei e não mereço sofrer. É uma tendência natural nossa querermos nos ver livres do sofrimento e orarmos de fato a Deus para que sejamos livres. E eu não estou falando que isso está errado. Eu não estou falando que isso é um pecado. Não, isso é natural nosso. Isso faz parte da nossa natureza. Só que em muitas situações da vida, o sofrimento ele é usado por Deus para que o Evangelho possa progredir. E aqui nós nos encontramos num grande dilema. O que é mais importante para nós enquanto cristãos? Que o Evangelho avance ou que eu me veja livre do sofrimento? O que Paulo faz é usar o sofrimento que lhe era imposto como uma oportunidade de se solidarizar com a dor do outro e transformar o seu sofrimento em um testemunho para que os filipenses pudessem conhecer aquilo que ele estava enfrentando e pudessem ser encorajados também por meio da sua vida. Era uma igreja fiel a Deus, estava começando a enfrentar perseguições e dificuldades, e Paulo escreve para eles dizendo: tenham alegria, alegrem-se porque o Evangelho está avançando, alegrem-se porque a mensagem do Evangelho está progredindo. É muito diferente se Paulo fala isso de um palácio, se Paulo fala isso de uma situação boa em que ele estivesse vivenciando, mas aqueles homens liam essas palavras e pensavam o seguinte: ele está falando isso da prisão. Então é fato que esse homem ama mais o Evangelho do que o seu próprio bem-estar e a sua própria vida. E Paulo usa as dificuldades que enfrenta como oportunidade de testemunhar da grandeza de Deus. Não é fácil, irmãos. É resultado apenas de quem compreende e ama o Evangelho de Jesus Cristo. Uma música do Resgate que diz assim: tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Será que oramos tanto, sem nunca perceber que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer ensinar a viver o futuro? Será que nós não oramos demais para que Deus nos livre do sofrimento? E esse sofrimento possivelmente seja uma forma de Deus nos ensinar a vivermos uma vida cristã daqui em diante? Será que a gente não se preocupa demais com o nosso bem-estar em detrimento do avanço da mensagem do Evangelho? A alegria de Paulo não era uma alegria masoquista, de alguém que gostava de sofrer, mas era uma alegria de saber que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo que Deus demorasse para tirá-lo do sofrimento, mesmo que Deus não o tirasse desse sofrimento, ainda assim Deus seria glorificado na vida dele. Que maturidade e confiança isso nos exige. E Paulo está alegre porque ele diz que como essas coisas tinham contribuído para o avanço do Evangelho. Ele vai dizer no verso 14, por exemplo, que com a sua prisão, alguns irmãos sentiram-se mais encorajados para anunciar o Evangelho. Falavam sem medo. Esses homens tinham Paulo como um líder dessa igreja. E eles perceberam que se Paulo estava preso por conta dessa mensagem, se Paulo teve a oportunidade de se retratar da mensagem que pregava e não o fez, e estava na prisão por causa dela, a mensagem que ele anunciava valia de fato muito mais do que a sua própria vida. E o fato de estar preso trazia credibilidade para a vocação do apóstolo Paulo, no sentido de que os outros olhavam para a vida dele, percebiam a sua prisão, percebiam que nem isso era capaz de tirar a sua alegria, porque ele estava feliz que o Evangelho estava avançando, e eles também passavam a anunciar o Evangelho sem medo, porque eles sentiam-se encorajados, porque o líder deles estava preso, porque o líder deles estava preso por causa do Evangelho, e ainda assim estava alegre, porque embora ele estivesse preso, a palavra de Deus estava sendo anunciada e essa mensagem estava progredindo. Pior coisa é você seguir alguém que não acredita no que faz ou não sabe para onde está indo. A prisão de Paulo, em certo sentido, foi uma confirmação de que ele entendia que o progresso do Evangelho é muito mais importante do que a sua própria vida.
E essa não é uma mensagem só para Paulo, porque era um apóstolo. Essa mensagem não é só para Paulo, que era um plantador de igrejas. Mas essa mensagem ele escreve para cristãos comuns como nós somos. Cristãos que precisam saber viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Cristãos que precisam caminhar em direção à maturidade. E somos encorajados a vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. E entender que a mensagem que nós portamos é uma mensagem que vale mais do que a nossa própria vida. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas foram mortas por causa dessa mensagem. Ainda hoje, pessoas são mortas por causa da mensagem do Evangelho. E às vezes nós vivemos de forma muito cômoda, nos preocupando apenas com os nossos desejos, vontades e caprichos, criando problemas com coisas que são absolutamente secundárias. E o Evangelho não avançando e nós não nos preocupamos com isso. O que tem sido prioridade para você? Um ponto que gera alguns problemas de interpretação ainda nesse trecho está entre os versos 15 a 18, quando ele diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, ou seja, os que fazem de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, ou seja, os que fazem por inveja e rivalidade, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Há um grande problema de interpretação quando lemos esses versículos, e esse trecho normalmente é usado por muitos cristãos para justificar qualquer maluquice que é feita em nome de Deus. Não sei se você já viu isso, não sei se você já presenciou esse tipo de contra-argumento, eu não sei se você já usou esse tipo de argumento, mas é muito comum que quando você veja uma coisa muito errada, um pastor, por exemplo, brigando com um tecladista que não sabe tocar uma música, igual teve essa semana, não sei se vocês viram. Se não viram, vejam antes de dormir, vai te edificar muito. O pastor discutindo com o cara porque ele não sabia solar uma música, Eu Navegarei no Oceano do Espírito. Duas coisas que a gente percebe de cara, a ignorância do pastor e o mau gosto musical do pastor. Mas enfim, ele começa a discutir com esse tecladista, ele começa a falar com ele o seguinte: se você não sabe, dá lugar para outro. Igual o Guilherme fez hoje com o Fred. Fred tocou porque o Guilherme, enfim. Se você não sabe dar lugar para outro, eu me preparei para isso. Eu estou aqui porque eu jejuei durante uma semana e eu estou aqui para fazer o melhor e você não sabe tocar uma simples música. E aí no meio disso você fala assim, que coisa ridícula. Aí levanta um crente, é sempre um crente, que vai tentar apaziguar a situação e vai dizer assim: mas o que importa é que Cristo esteja sendo pregado. Vou criar uma situação aqui hipotética também para você entender. Imagina que um pastor, ele não queira mais ser chamado de pastor, ele vira bispo ou apóstolo, por exemplo. Uma hipótese só, tá? Aí coloca um chapéu de boiadeiro e vai para a televisão dizer que está sendo perseguido. E aí coloca um livro de 40 quilos nas costas, vai subir um monte para jogar óleo em cima daquele livro, para dizer que as orações serão respondidas. E você fala que coisa ridícula, e alguém diz: o que importa é que Cristo está sendo pregado. Hoje em dia tem um aí que já bota coroa na cabeça, segura um cetro na mão. E para todas essas bizarrices do mundo gospel, sempre a resposta é: importa que o nome de Cristo e que o Evangelho está sendo anunciado. Será que é isso que Paulo quer dizer? Absolutamente não. Primeiro porque nessas coisas o Evangelho não é pregado. Se prega uma mensagem centrada no homem, tirando alguns pontos da Bíblia, usando fora de contexto, para que tenha uma aparência de verdade bíblica e não é. Por que a gente pode ter certeza que Paulo não está falando disso? Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, por exemplo, e nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, que havia alguns líderes que estavam deturpando a mensagem do Evangelho, ele não diz para os Gálatas o que importa é que Cristo está sendo pregado, porque a mensagem estava sendo deturpada, porque o Evangelho estava sendo deturpado segundo interesses pessoais, e ele repreende de forma bem dura: Gálatas, vocês são insensatos,
que eu já ensinei a vocês, eu já expliquei a vocês que o Evangelho é suficiente e vocês ainda se submetem a costumes da religião judaica. Vocês acham que crer em Cristo não é suficiente se você não se submeter à circuncisão? Que crer no Evangelho não é suficiente se você não guardar a festa dos tabernáculos, das trombetas, de uma série de coisas, porque isso tudo, junto com o Evangelho, tem poder para te trazer salvação. Eles estão deturpando a mensagem do Evangelho e Paulo é incisivo dizendo: vocês são insensatos, porque vocês estão ouvindo e dando crédito a uma mensagem que é falsa. No caso do que ele estava escrevendo para os filipenses, ele está falando de gente que está pregando o Evangelho de verdade, mas com motivações que são enganosas. Nesse caso, ele diz: se o Evangelho de verdade ele está sendo anunciado, se o Evangelho de verdade ele está sendo pregado, se Cristo está sendo pregado, independente das motivações de quem o faz. Deixa eu trocar isso aqui. Se o Evangelho está sendo pregado, independente das motivações de quem o faz, o nome de Cristo será glorificado, porque o poder da pregação do Evangelho não está em quem prega, mas o poder da pregação do Evangelho está na própria mensagem. Pode abaixar um pouco, estou ouvindo alto. O poder do Evangelho está na própria mensagem. O que acontece aqui? Paulo, ele era um líder dessas igrejas. Paulo, ele tinha plantado algumas dessas igrejas. Outras igrejas ele meio que supervisionava como se fosse uma espécie de bispo. Alguns pastores dessas igrejas primitivas eram, em certo sentido, discípulos do apóstolo Paulo. Então ele era alguém que as pessoas olhavam e reconheciam a sua liderança entre essas igrejas. Com o apóstolo Paulo preso agora, abre para alguns uma espécie de lacuna de liderança no meio dessas igrejas, e alguns então, para que possam ocupar esse espaço vazio deixado pelo apóstolo que agora está preso, começam a anunciar o Evangelho, para que outros olhem para ele e percebam o quão bem eles anunciam o Evangelho, e possam reconhecer neles uma liderança que estava vaga, visto que o apóstolo Paulo estava preso. Por isso que Paulo vai dizer que alguns anunciavam o Evangelho, embora fosse verdadeiro e Cristo estivesse sendo pregado, mas eles anunciavam por rivalidade e com motivações egoístas, porque eles não estavam pensando em quem ouvia a mensagem, eles não estavam pensando na glória de Deus, mas eles estavam pensando em ocupar um cargo de liderança que eles enxergavam naquele momento como sendo vago. Eles queriam e tinham como motivação tomar o lugar de Paulo em proeminência entre as igrejas. Por isso Paulo fala que eles anunciam uma mensagem que é verdadeira, mas anunciam com motivações que são duvidosas e pecaminosas, porque eles anunciam a mensagem do Evangelho, mas o fazem por interesse pessoal. É muito triste perceber, irmãos, que séculos se passaram na história da igreja. E a gente vê gente discutindo e abrindo mão de princípios ainda para alcançar a liderança de alguma coisa. E a gente perceber que ainda isso é muito comum, pessoas usarem o Evangelho verdadeiro, mas com motivações totalmente egoístas e pecaminosas. É muito triste a gente perceber isso. O Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está sendo pregado, e a gente crê que o poder da mensagem do Evangelho está no próprio Deus e não em quem prega. Por isso que a gente vê pessoas se convertendo de fato, conhecendo o Evangelho de fato, respondendo positivamente de fato, e às vezes a gente se surpreende com quem está pregando essa mensagem. Irmãos, confie que Deus será glorificado quando o verdadeiro Evangelho é pregado, independente de quem o faça. E tenha a certeza também que quem o faz por motivações egoístas e pecaminosas, Deus não se deixa escarnecer e de Deus não se zomba. A igreja é dele, e a justiça dele, cedo ou tarde, será feita, porque de Deus não se zomba. Paulo não se entristece com alguns que anunciavam o Evangelho como marketing pessoal, como estratégia de vendas,
contanto que Cristo fosse anunciado e que o Evangelho fosse pregado. Às vezes tem gente que usa o próprio Evangelho, que é uma mensagem que diz que eu não sou absolutamente nada e não posso absolutamente nada, mas usam isso como uma espécie de status para querer dizer que é mais do que o outro ou que a sua igreja é melhor que a igreja do outro. A minha igreja é mais bíblica que a sua. Parabéns. A minha igreja é mais reformada do que as outras. O evangelho que eu prego aqui é o evangelho verdadeiro e é uma igreja centrada no evangelho, a sua não. Paulo repreende isso duramente em algumas situações, mas no caso dos filipenses ele vai dizer que ele está totalmente tranquilo em relação a isso, porque de um modo ou de outro o evangelho está sendo anunciado, porque a preocupação de Paulo não era que a sua figura de liderança fosse algo relevante no seu tempo, mas a preocupação dele é que ele fosse cada vez menor e que o evangelho de Jesus Cristo cada vez fosse maior e Deus fosse cada vez mais glorificado. A gente percebe isso em outras cartas, quando ele diz, por exemplo, que tinha razões mais que suficientes para ser alguém orgulhoso, mas ele diz aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 6, verso 14, longe esteja de mim gloriar-me em qualquer outra coisa, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ele se alegra porque de um modo ou de outro Cristo está sendo anunciado. Um outro ponto que acontecia muito também aqui é que Paulo estava preso por pregar o Evangelho. O Evangelho era considerado uma mensagem contrária ao império, porque falava de um rei que ressuscitou. Então, com o apóstolo Paulo preso, alguns eram levados diante das autoridades para confrontar e acusar o apóstolo Paulo. O que acontecia para mim era um negócio muito interessante, que a gente consegue ver a providência e a ação de Deus até no meio dessas motivações que são erradas. Eles eram apresentados às autoridades e diziam, por que você está aqui? Eu vim para acusar Paulo. O que Paulo faz? Paulo anuncia uma mensagem que é contrária ao império. Qual mensagem que Paulo anuncia? Ele anuncia uma mensagem de que o homem é incapaz de chegar-se a Deus pelo seu mérito próprio. Diante da incapacidade do homem, Deus enviou Jesus, que era o seu filho, e esse Jesus viveu uma vida perfeita que os homens eram incapazes de viver. Por conta dessa vida perfeita, Jesus morreu, foi condenado à cruz pelo próprio império, foi levado à cruz, e Paulo está dizendo que ele levou sobre si os pecados desses que viessem a crer nele. O apóstolo Paulo diz ainda, esse homem que está preso, que esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia e voltará para levar para sempre um povo para morar com ele, que é o povo que crê no nome dele. Motivações pecaminosas que iriam acusar Paulo, mas sem que percebessem, estavam também anunciando o verdadeiro evangelho. E Paulo diz, com isso eu também me alegro, porque independente da motivação de quem o faça, o verdadeiro evangelho está sendo anunciado. Paulo se alegra com isso, porque ele sabia quem Deus era, e ele sabia exatamente quem ele era. Ele tem convicções bem definidas, como ele nos apresenta entre os versos 19 e 26. Ele diz, porque estou certo de que pela súplica de vocês, ou seja, os filipenses estão orando por Paulo, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele está falando da certeza de que ele seria liberto. O problema aqui é um problema conceitual. O que ele entendia como liberdade? Ele vai continuar dizendo, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para Paulo, se ele fosse livre da prisão, ele estava sendo liberto. E para o apóstolo Paulo, da mesma forma, se ele morresse e fosse martirizado na prisão, ele estava sendo livre do seu corpo e estaria para sempre com Cristo. O conceito de liberdade para ele tinha muito mais a ver com a glória de Deus do que com as circunstâncias que poderiam acontecer com ele. Ele continua no verso 21 e ele diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Paulo está no meio de um dilema que não depende dele, mas ele não sabe sequer o que é melhor para ele, quando ele diz, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses, gosto de vocês. Filipenses, eu tenho um carinho especial por essa igreja que eu plantei.
Filipenses, eu sei que eu posso contar com vocês e que vocês oram por mim, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, e agora ele começa a apresentar as suas percepções, é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo nos dá uma lição de oração e confiança em Deus. Ele apresenta para Deus o seu dilema, ele apresenta para Deus o seu próprio desejo, o que não é errado. Ele diz para Deus: olha, eu estou pensando aqui, eu estou ponderando, eu queria muito estar com Cristo, mas eu acho que agora é melhor que eu continue vivendo, pregando o Evangelho, me encontre de novo com os filipenses. Aliás, ele diz para os filipenses que ele estaria certo de que isso aconteceria, mas o ponto central aqui que nos ensina sobre oração é que ele diz alguns versos antes: quer pela vida, quer pela morte, Cristo será glorificado em mim. Ele expressa para Deus o que ele achava melhor para si mesmo, mas ele confiava que a vontade de Deus é superior em relação à sua. Ele confiava que o que Deus tinha para fazer na vida dele era muito melhor do que aquilo que ele mesmo imaginava para si. E às vezes nós temos essa tendência de atrelar a glória de Deus à nossa própria vontade. Quando a gente tem alguém doente na família, por exemplo, é muito comum que a gente ore e diga para Deus assim, como se Deus não estivesse lembrando disso, né? Como se Deus não soubesse disso ou tivesse esquecido. E você fala assim: Senhor, se ele for curado, as pessoas vão ver que foi o Senhor que curou e o seu nome vai ser glorificado. Ou seja, Deus, para que o Senhor seja glorificado, o Senhor tem que curar e o Senhor não tem escolha. Afinal de contas, eu sou dizimista, eu que mando no Senhor aqui, vamos resolver as coisas. Quem é que manda aqui? Eu dou o dízimo, eu tenho direito de falar com Deus da forma que eu quero. Às vezes nós atrelamos a nossa vontade, a glória de Deus, à nossa própria vontade. Paulo não. Ele tinha certeza que seria liberto. Ou ele seria liberto da cadeia, ou ele seria liberto definitivamente do seu próprio corpo para estar com Cristo. Ele sabia que poderia contar com os filipenses em oração e que isso resultaria na libertação. A convicção que o apóstolo Paulo tinha era a seguinte: vivendo ou morrendo, Cristo será glorificado por meio da minha vida. Ele não se preocupava, irmãos, com o que poderia acontecer ou deixar de acontecer com ele, mas ele se preocupava em que o nome de Cristo fosse anunciado e que o Evangelho avançasse por meio do seu exemplo e da sua própria vida. Independente do resultado da oração para que ele fosse liberto, o nome de Deus seria glorificado. Esse é o dilema que nós encontramos no início da escolha que não depende dele. Se ele fosse livre, ele continuaria pregando. Se ele fosse martirizado, morto, ele faria o Evangelho avançar também. E nesse contexto ele declara que está no verso 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas ponderações que ele faz sobre o que era melhor não era por medo da morte, mas era pensando no que seria melhor para o avanço do Evangelho. E aí você diz assim: você me falou que Paulo tinha convicções bem definidas. E agora você está dizendo que ele está no meio de um dilema? Como é que ele está no meio de um dilema se ele tinha convicções? A convicção de Paulo não se baseava nas circunstâncias. Ele não sabia ao certo o que aconteceria com ele, mas ele sabia que independente do que acontecesse, Cristo seria glorificado. Se ele vivesse, se ele morresse, se ele fosse livre, se ele continuasse preso, Cristo seria glorificado. Aliás, as ponderações que ele faz pensando nos filipenses, porque eu penso que no momento para vocês é melhor que eu esteja novamente com vocês, para que vocês progridam na fé, no conhecimento, para que vocês continuem avançando e caminhando em direção à maturidade. Ainda no momento de dor, de sofrimento, da possibilidade da morte, ele coloca a necessidade do outro acima da sua própria necessidade, o que também para nós é um grande exemplo de maturidade. Esse dilema me faz lembrar a história, o testemunho de vida de um pastor chamado Mauro Israel Moreira. Pode ser que muitos de vocês já tenham ouvido falar. Com uma doença em estágio terminal. A sua igreja orando por ele para que ele fosse curado. E em uma das últimas pregações que faz, ele olha para a igreja, agradece as orações e diz o seguinte: se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. A certeza que ele tinha que mesmo diante da possibilidade da morte, quer vivendo, quer morrendo, Cristo seria glorificado.
Os versos 25 e 26, Paulo fala novamente dessa alegria decorrente do progresso espiritual, quando ele diz: estou certo que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. É uma alegria que é centrada na fé que nós temos em Deus. Não é uma felicidade solta, não é um estado de euforia, mas é uma alegria que está enraizada na fé. É essa alegria que nos faz compreender isso que Paulo estava sentindo. Porque a tendência natural é pensar que é impossível. Por que o homem está alegre se ele está preso injustamente por anunciar o Evangelho? Ele deveria estar revoltado com o Evangelho, falando mal de Jesus e da igreja, mas ele está falando que está alegre por causa do Evangelho. Que a alegria de Paulo não está enraizada nas circunstâncias, mas está enraizada na fé que ele deposita, que apesar das circunstâncias, Cristo continua reinando e o Evangelho continua avançando. Verso 26, desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Apesar das tristezas e sofrimentos, Cristo seria glorificado, por isso ele se alegrava mesmo em meio às dificuldades que enfrentava. E ele termina o primeiro capítulo, nos versos 27 a 30, fazendo exortações pastorais para essa igreja que ele tanto amava, quando ele diz: acima de tudo. Ou seja, tudo que eu falei, tudo que a gente conversou até agora, vai passar a fazer mais sentido a partir desse momento. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Esse verso 29 para mim é um dos mais belos de toda a Bíblia, quando ele diz o seguinte: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Esse trecho que nós lemos, final do capítulo 1, Paulo vai começar dizendo: vivam de modo digno do Evangelho. O termo utilizado no grego, eu não gosto muito desse negócio de, no grego a palavra é blá blá blá. Só para deixar claro, mais de 90% dos pastores que fazem isso não sabem grego, porque grego é uma matéria que não é de Deus. É um negócio complicado da gente entender. A gente consegue ter ferramentas para ir pesquisar, para procurar o que significa. Agora, esses caras que falam com essa propriedade toda assim, cuidado. Eu mesmo, que eu falei mais perto de grego, foi uma vigília que eu fui um tempo atrás aí, falei uns negócios que era quase grego, uns negócios meio parecidos assim, mas as pessoas utilizam isso para demonstrar um conhecimento que às vezes não tem. Mas nesse caso é bem interessante, porque a gente olha para o contexto, e eu falei mais uma vez no começo, que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, que é uma cidade localizada na Grécia, na região da Macedônia, mas é uma cidade que é uma província romana. Ele diz: vivam como cidadãos do Evangelho, porque ele está escrevendo para cristãos que entendiam perfeitamente a ideia de morarem em um determinado lugar, Filipos, Grécia, Macedônia, mas serem regidos pelas leis de outro lugar que era Roma. Do mesmo modo é um cristão em Cristo, é um crente em Cristo Jesus. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui, nós estabelecemos a nossa vida aqui, mas devemos viver de modo digno do Evangelho, porque as leis que nos regem não são as leis daqui, mas é a palavra de Deus. Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha a real compreensão do que isso significava. Estavam na Grécia, mas eram governados por Roma. Estamos no Brasil, irmãos, estamos em Macaé, mas o que nos rege, nos governa enquanto cristãos. A quem nós devemos obediência última não é a qualquer lei do nosso país ou humana, mas é a palavra de Deus. Por isso que Pedro, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer que nós somos peregrinos aqui e cidadãos dos céus. Por isso a palavra de Deus vai dizer que nós cristãos somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Que a gente aprenda a viver de modo digno do Evangelho. Essa mensagem, irmãos, é o que há de mais importante na igreja. Nós recebemos uma comissão.
nós recebemos uma tarefa que é a própria missão de Deus. Como a gente sempre ouve, Deus ele não tem uma missão para a sua igreja, Deus ele tem uma igreja para a sua missão. E a missão é anunciar o Evangelho para que todos os povos creiam. A igreja de Filipos começou de forma muito interessante, na beira do rio, uma mulher chamada Lídia, e depois com uma jovem que era escravizada, uma mulher que tinha uma capacidade maligna de adivinhação e é liberta por causa do Espírito Santo e do poder do Evangelho. Lídia é uma mulher europeia, essa jovem escravizada asiática. Lídia é uma mulher rica, a outra jovem é uma escrava, não tem nem o nome mencionado. Lídia, dona de uma empresa de confecções num polo econômico proeminente da época, que era a cidade de Filipos. E a mulher, uma simples escrava. A igreja de Filipos começa com diferenças étnicas, culturais, sociais, religiosas. Mas Paulo escreve para essa igreja dizendo: vivam de modo digno do Evangelho, vivam em um só espírito, lutando pela causa do Evangelho. Apesar das diferenças que temos, irmãos. O propósito da igreja não é que todo mundo seja igual, longe disso. Mas o propósito da igreja é que, de Deus para a igreja, é que mesmo em meio às nossas diferenças, Cristo seja glorificado, porque a mensagem que nos une, que é a mensagem do Evangelho, é maior do que qualquer outra coisa que possa nos dividir. É triste a gente perceber a igreja se dividindo por causa de posicionamento político. É triste a gente ver a igreja se dividindo por causa de alguns posicionamentos éticos que não deveriam ter tanta importância. É triste a gente abrir mão da comunhão com alguns irmãos que pensam diferente em questões que são mínimas. Isso tudo é resultado de uma má compreensão do Evangelho de Jesus. Porque quando eu compreendo o Evangelho, eu sei quem eu era, da onde Deus me tirou, no que Deus tem me transformado a cada dia. Eu percebo que qualquer outra coisa é irrelevante diante do poder que há na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não estou falando de ecumenismo. Essa ideia de que Deus é o mesmo e Ele é visto aqui de um jeito, na outra religião de outro, na outra religião de outro. Glória a Deus, axé, saravá, todo mundo no mesmo caminho. Não estou falando disso. Falando de compreendermos o Evangelho e termos ele como centro da nossa própria vida, isso é maior e mais relevante do que qualquer outra coisa. Coisas secundárias se tornam irrelevantes diante do poder do Evangelho. A gente recebeu, semana retrasada, o pastor Renan Dias, por exemplo, ele até brincou um pouco sobre isso, pregando o texto de Atos 16, que é o início da igreja de Filipos. Pastor presbiteriano. Essa água que eu bebo aqui, ele batiza 400 pessoas. Ele batiza com pouca água, a gente batiza com muita. Ele batiza criança, a gente batiza adulto. E agora? E agora que a pregação dele foi uma pregação centrada no Evangelho, e para nós isso é muito mais importante do que essas diferenças. Que são reconciliáveis, que são tranquilas. É claro que ele está errado e nós estamos certos, mas hoje eu fico muito mais à vontade para dizer isso, porque ele não está aqui para se defender, mas é fato que essas diferenças elas são mínimas diante do poder que há na mensagem do Evangelho, e às vezes nós relativizamos isso, às vezes nós abrimos mão de escutar alguém, por exemplo, só porque ele batiza a criança. Cara, ele não está te batizando, ele está anunciando a mensagem do Evangelho, e essas diferenças se tornam secundárias e irrelevantes quando nós compreendemos o poder que há na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Ele conclui nos versos 29 e 30, nos lembrando: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Paulo nos lembra, irmãos, que o sofrimento não é um acidente na vida de um cristão. Paulo nos lembra que o sofrimento não é um sinal da punição de Deus porque você está em pecado, mas o sofrimento é um propósito de Deus para um cristão, e é um sinal da graça de Deus. A mesma graça que nos salva, a mesma graça que faz com que nós, que éramos inimigos de Deus, sejamos adotados como seus filhos, é a mesma graça que nos ensina a viver e nos ensina mesmo em meio aos sofrimentos que a vida nos impõe.
Que entendamos isso, que vivamos de modo digno do Evangelho, vivendo aqui, mas sendo regido pelo governo do reino de Deus, sofrendo, mas entendendo que é uma oportunidade que Deus nos dá para que o Evangelho avance e para que a gente seja solidário à dor do outro, e certos, acima de tudo, de que quer pela vida ou quer pela morte, Cristo será glorificado em nós. A resposta para o dilema de Paulo é o mesmo que a gente tem que ter como lema de vida: viver é Cristo, morrer é lucro, porque estaremos com Cristo. Não se baseia nas circunstâncias, no que acontecerá conosco, mas se baseia na glória de Deus e que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo avance. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Eu quero chamar o Ministério de Música à frente.